Oi, gente, tudo bem? Sou a professora Noemi. Na aula de hoje, nós vamos ver conjuntos. Na matemática, nós chamamos de conjuntos um agrupamento, uma coleção de elementos que possuem entre si pelo menos uma característica em comum. Por exemplo, observem aqui, conjunto das vogais. Então, as vogais quais são? A, E, I, O, U. Então, nós podemos representar o conjunto das vogais dessa forma. Todo o conjunto, gente, é representado por uma letra do alfabeto, uma letra maiúscula. Então, eu vou chamar de conjunto A. E eles são representados entre chaves. Então, eu vou abrir aqui e colocar as vogais. A, E, I, O, U. Então, aqui nós temos o conjunto das vogais. Outro exemplo, conjunto dos números pares positivos. Gente, observe aqui, ele fala dos números pares, mas positivos. Então, eu vou começar do zero. Então, vai ser 0, 2, 4, 6 e tende ao infinito, tá bom? Então, eu vou chamar aqui o conjunto dos números pares. Vou chamar de B. Então, 0, 2, 4, 6 e assim por diante. Vai para o infinito. Também podemos representar os conjuntos através de diagramas. Então, chamamos de diagrama de Euler-Venn. Observem aqui. Então, aqui nós temos o diagrama, tá certo? Esse círculo aqui. Aqui, olha, o conjunto que eu chamei de A. E nós temos aqui as vogais, ó. A, E, I, O, U. Esses elementos estão dentro do conjunto, ou seja, eles pertencem ao conjunto. Observe que eu coloquei aqui também outras letras, mas não pertencem ao conjunto A. Então, o que nós podemos falar? Que o elemento A pertence ao conjunto A. O elemento E pertence ao conjunto A. Então, como é que fica? O elemento A pertence ao conjunto A. O elemento E pertence ao conjunto A. Agora, se observar esse elemento, por exemplo, W, está fora do conjunto. Então, o elemento W não pertence ao conjunto A. Nós podemos também descrever os conjuntos da seguinte forma, pela citação. Por exemplo, quando eu falo assim, ó, conjunto das vogais. Então, eu estou citando o conjunto. Nós também podemos descrever um conjunto através de uma propriedade. Por exemplo, vamos descrever esse conjunto aqui, ó. O conjunto A é formado pelos elementos X, tal que X é uma vogal do alfabeto. Então, aqui foi uma propriedade. Então, novamente, ó, o conjunto A é formado pelos elementos X, tal que X ou tais que X, tá bom? E essa barra, gente, é tal que ou tais que. X é uma vogal do alfabeto. Então, aqui é uma propriedade. Pessoal, nós temos os seguintes conjuntos. Conjunto unitário. Observem aqui a propriedade. O conjunto A é formado pelos elementos X que pertencem aos naturais. Tal que ou tais que X é menor que 2 e X é maior que 0. Então, qual é esse conjunto? Gente, quais são os números naturais menores do que 2? Menor que 2 é o 1 e o 0, porque são os naturais. Só que ele fala que tem que ser maior que 0. Bom, então tira o 0. Qual é o elemento que nós temos aqui? Só o número 1. Então, o conjunto A só tem o elemento 1. Então, conjunto unitário, quando tem um elemento. Vamos lá. Conjunto vazio. Vamos ver a propriedade. O conjunto B é formado pelos elementos X, que pertencem aos naturais, tal que X é menor do que 11 e X é maior que 10. Naturais. Gente, quais são os números naturais menores do que 11? Aí vem 10, 9, 8, só que tem que ser maior do que 10. Menor que 11, maior que 10? Natural? Não tem, né? Então, aqui, olha, o conjunto B é um conjunto vazio. Eu posso indicar o conjunto vazio entre chaves, só que sem nada aqui, sem nada dentro, ou eu posso também representar assim, ó, B, conjunto vazio, tá vendo? Essa bolinha cortada. Eu não posso colocar bolinha dentro do conjunto, senão vira conjunto unitário, tá bom? Então é dessa forma ou dessa forma. Vamos ver mais um. Conjuntos iguais. Observem aqui, eu tenho o conjunto A, que tem os elementos 1, 2, 3. E olha os elementos do conjunto B.
1, 3, 2, 1, 2. Não são iguais? São os mesmos elementos. Não importa que aqui ele repete. Tá vendo? Ele repete o 1, o 2. Não tem problema. Mas os dois conjuntos são iguais. Então aqui eu tenho o conjunto A, tá vendo? Que é igual ao conjunto B. Mais um. Vamos ver subconjuntos. Observem aqui. Eu tenho o conjunto A formado pelos elementos 1 e 3. E o conjunto B formado pelos elementos 1, 2 e 3. Gente, observem que o conjunto A, olha, 1 e 3, ele não está dentro do conjunto B, porque aqui não tem 1 e 3. Então, falamos que o A está contido em B, que ele está dentro, ele está contido em B. Observem aqui no diagrama, olha o conjunto A, 1 e 3. E o conjunto B tem o 1, o 3 e o 2, porque o B contém o A. Então, nós podemos falar que o A está contido em B, está contido, está dentro. E também podemos falar que B contém A. Tudo bem, gente? Pessoal, observem aqui a união de conjuntos. A união de conjuntos, ela é muito simples. Vocês têm que juntarem todos os elementos do conjunto A e também os elementos do conjunto B, tá bom? Então, observem aqui. No conjunto A, nós temos os elementos 1, 2, 3 e 4. E no conjunto B, 4, 5 e 6. Então, a união B, olha como vocês vão fazer, ó. A união B será o quê? Então, vocês vão copiar os elementos de A, todos eles, 1, 2, 3, 4, e também os elementos de B. Observem que nos elementos de B, gente, ó, o 4 nós já copiamos, ele é aqui. Então, não há necessidade de copiar novamente. Copie apenas o 5 e o 6. 5, 6. Então, aqui nós temos a união B. Quantos elementos são? 1, 2, 3, 4, 5, 6. Podemos também representar no diagrama. Então, aqui nós temos o diagrama. Aqui é o conjunto A e aqui é o conjunto B. Observe aqui, gente, ó, o conjunto A e o conjunto B. Observem que essa parte aqui, ó, ela pega tanto os elementos que estão em A e os elementos que estão em B. Depois eu vou falar um pouquinho melhor sobre isso. Então, se vocês observarem, o número 4, ele aparece nos dois conjuntos. Então, onde ele vai ficar? Exatamente nessa parte que repete. Então, agora nós vamos colocar os elementos de A, os faltantes, né? Nós já temos aqui o número 4, que está em A, e agora a gente coloca 1, 2 e 3. Então, vamos colocar o 1, o 2 e o 3. O 4 já está. E agora os elementos de B. 4, 5 e 6. Já temos o 4, que está aqui em B. Faltam o 5 e o 6. Então, aqui a união é o seguinte, ó. Pega tudo isso aqui, ó. Tudo, tá bom? Juntou, uniu. Bom, vamos agora para a intersecção. Observe esse exemplo. Então, nós temos aqui o conjunto A, que temos esses elementos. 1, 3, 4, 5 e 7. E o B, 2, 3, 4, 5 e 6. A intersecção, gente, vocês têm que pegar os elementos que estão em A e também em B. Os que repetem, os elementos comuns, tá? Então, vamos ver quais são. Então, olha, o 1 não, o 1 só está no conjunto A, não está no B. Mas olha o 3, está no conjunto A e também no conjunto B. Então, o 3, ele faz parte da intersecção. Deixa eu marcar ele aqui. O 4 está no A e também no B, faz parte da intersecção. O 5 também está no A e no B. Agora, o 7 não, tá? E esses aqui também do B, vocês estão no B, a gente já viu, não estão no A. Bom, então, quais são os elementos que fazem parte da intersecção? 3, 4 e 5. Então, como que nós vamos representar? A intersecção B são os elementos 3, 4 e 5. Tudo bem? Agora vamos ver no diagrama. Então, aqui nós temos conjunto A e o conjunto B, tá? Então, conjunto A, conjunto B. Aí o seguinte, gente, a intersecção é exatamente os elementos que repetem. E aqui, ó, essa área do diagrama são os elementos comuns, os elementos que repetem. Então, nós vamos colocar o 3, o 4 e o 5. O 3, o 4 e o 5. Agora, quais são os elementos faltantes de A? Então, vamos lá. O 1 e o 7. O 1 e o 7. E os elementos faltantes de B? 2 e 6. 2
e 6. Então aqui, ó, qual que é a intersecção? É esse pedaço aqui, ó, que repete. 3, 4 e 5. Pessoal, agora nós vamos ver uma situação problema. Vamos fazer esse exercício aqui. Em um condomínio residencial com 40 crianças, foi realizada uma pesquisa sobre quais esportes eles queriam fazer. Cada criança poderia citar até 2 opções de esportes. Do total de crianças, 10 escolheram futebol e natação, 22 escolheram futebol e 20 escolheram natação. Quantas crianças não citaram nenhum esporte? Então vamos lá. Primeiro, gente, nós vamos tirar os dados desse exercício. Aqui, ó, observe que no condomínio residencial tem 40 crianças. Então, meu universo são de 40 crianças. Do total de crianças, 10 escolheram futebol e natação. Então vamos colocar aqui, ó, 10 escolheram futebol e natação. 22 escolheram futebol. Então 22 futebol. E 20 escolheram natação. 20 escolheram natação. Aí, quantas crianças não escolheram nenhum esporte? Então vamos dizer assim, quantas não escolheram nada? Deixa eu colocar aqui. Então, 22 escolheram futebol e 20 escolheram natação. Do nosso universo, gente, quantas crianças nós temos no total? Então aqui o nosso universo de crianças, nós temos 40 crianças. Só que o seguinte, ó, 10 escolheram futebol e natação. Então aqui, ó, nós temos o conjunto de crianças de futebol e aqui crianças de natação. Vamos fazer assim, ó, esse conjunto eu vou chamar de F de futebol, esse N de natação. E ó, 10 escolheram futebol e natação. Futebol e natação. Futebol e natação não é aqui, ó, a intersecção que escolheram os dois ao mesmo tempo? Que são quantos? Quantas crianças? 10. Aí observe que ele fala assim, ó, 22 escolheram futebol. Gente, ó, futebol é esse aqui, ó. São 22. Mas eu já tenho 10 aqui dentro. Então, para chegar no 22, faltam quantas crianças? 12. Então, aqui, ó, 12 crianças. 12 mais 10, 22, que dá o de futebol. Natação, 20 crianças escolheram. Ó, natação aqui, eu já tenho 10 que escolheram natação. Para chegar no 20, faltam mais 10 crianças. Então, até aqui, ó, quantas crianças nós temos? Ó, 12 com 10, 22, com 10, 32. Aí a gente já consegue imaginar, fala assim, bom, então eu tenho 32 crianças. Qual que era o meu universo mesmo? Quantas crianças eu tinha? 40, né? Só que aqui, quantas eu tenho nos conjuntos? 32. 32 para chegar no 40 são quanto? 8 crianças. Então aqui, olha, para chegar no universo de 40, eu tenho 8 crianças aqui fora, que não escolheram nada. Tudo bem? Então o que a gente consegue ter aqui de informação? Vamos lá. Quantas crianças escolheram somente futebol? Somente futebol foram 12 crianças. Somente natação, 10 crianças. Futebol e natação, aqui na intersecção. Isso a gente já sabia, que são 10. Futebol e natação. E quantas crianças não escolheram nada? 8 crianças. Nenhum esporte. 8. Lembrando, por que 8? Porque eu tinha 40 crianças. E ó, 32 escolheram aqui, ó. 12, 22, 32. 32 crianças. Para chegar no 40, tem 8 crianças que não escolheram nada. Então, que não escolheram nada, 8. Tudo bem? Pessoal, nós estamos finalizando nossa aula. Eu espero que vocês tenham entendido. Se vocês gostaram, dê um like. Não se esqueçam de se inscrever no canal e ativar o sininho para receber as novidades. Obrigada e até a próxima aula.